Você passa horas estudando, se dedica, mas sente que a aprovação nunca chega? Pois é, existe um erro muito comum, quase invisível, que pode estar sabotando todo o seu esforço. Hoje a gente vai desconstruir que erro é esse e, o mais importante, vamos ver como corrigi-lo para transformar de vez a sua preparação. Fica aqui comigo. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é? Porque tanto esforço, tanta dedicação, tantas noites em claro e o resultado não vem. O grande segredo, pessoal, não está em estudar mais, mas sim em estudar do jeito certo. E é sobre essa metodologia, essa mudança de chave que a gente vai falar agora. Isso nos leva ao que a gente pode chamar de paradoxo do iniciante. Pensa bem, hoje em dia temos acesso a uma quantidade absurda de material. São cursos, PDFs, videoaulas. E mesmo com tudo isso na mão, a grande maioria continua reprovando. Por quê? A falha não está no material, mas na forma como a gente consome esse material. E aqui está o ponto central de tudo. O problema não é a falta de esforço, mas a dificuldade de sair de um consumo passivo de informação para um processamento ativo. É a diferença entre, sei lá, assistir a um filme e dirigir um carro. Num você só recebe informação, no outro você tem que interagir com ela, tomar decisões. Essa mudança de postura é o que separa quem passa de quem não passa. E o nome desse grande vilão, desse erro que a gente comete quase sem perceber, é estudo passivo. Ou, se preferir, estudo reativo. É aquele jeito de estudar que a gente aprendeu na escola, sabe? Mas que para a alta performance dos concursos de hoje, simplesmente não funciona mais. O estudo reativo é isso mesmo que o nome diz. Você só reage ao que está na sua frente. Você assiste a aula, lê o PDF, grifa o texto. Só que essas ações criam uma ilusão muito perigosa de que você está aprendendo de verdade. O seu cérebro até reconhece a informação, mas ele não consegue usar essa informação na hora da prova. O foco fica todo no input, em colocar a informação para dentro, e quase nada no output, que é o que realmente conta. E quando a gente coloca os dois modelos lado a lado, a diferença é um abismo. Olha só, no estudo reativo, o foco é na quantidade de páginas lidas. O papel é de mero espectador e o erro é visto como um fracasso. Já no modelo proativo, o foco muda para a qualidade do que foi aprendido. O estudante se torna um agente ativo e, o mais importante, o erro vira um diagnóstico, um mapa que te mostra exatamente onde você precisa melhorar. É uma virada de chave total na mentalidade. E qual é a consequência direta desse estudo passivo? Bom, ele gera um sintoma muito claro, que a gente pode chamar, numa metáfora, de obesidade mental. Pensa na obesidade mental como se fosse uma indigestão de informação. É o acúmulo de conteúdo que nunca é digerido, nunca é processado. É como comer um monte, mas sem absorver nenhum nutriente. Você baixa dezenas de PDFs, assiste a centenas de videoaulas, mas todo esse volume não se transforma no que realmente importa, a capacidade de acertar as questões no dia da prova. E como é que isso aparece na prática? De 3 formas principais. Primeiro, a paralisia por análise. Sabe quando você passa mais tempo organizando planilhas e decidindo o que estudar do que estudando de fato? É isso. Segundo, a ilusão de competência, que a gente já falou. E terceiro, a saturação cognitiva. O cérebro fica tão cheio de informação nova que ele simplesmente para de absorver, o que leva direto para o esgotamento. Ok, já entendemos o problema, já identificamos o sintoma, agora vamos para a parte boa, a solução. E a solução, como você já deve imaginar, passa por uma mudança total de estratégia. Sair do aprendizado passivo e mergulhar no aprendizado ativo. O antídoto, o remédio para curar o estudo passivo, é a recuperação ativa, ou Active Recall, como é mais conhecido. A ideia é genial de tão simples. Em vez de só ficar colocando informação para dentro do cérebro, o foco passa a ser o esforço de puxar essa informação de lá de dentro. É esse esforço que cria as conexões neurais fortes e realmente fixa o conteúdo. E como é que a gente aplica isso na rotina? É um processo simples, de verdade. Primeiro, você estuda o tópico com atenção. Segundo, e aqui está o pulo do gato, você fecha o material, fecha tudo. Sem consultar nada, você tenta explicar aquele conceito em voz alta ou escrevendo com as suas palavras. E por fim, o mais importante, teste o que você aprendeu com muitas, mas muitas questões sobre o assunto. É isso que força o cérebro a trabalhar de verdade. Beleza, já entendemos a técnica, recuperação ativa. Mas como organizar a rotina para aplicar isso de forma consistente? Bom, o primeiro passo é abandonar um método de organização que quase todo mundo usa, mas que é, na verdade, super ineficiente.
O grande erro aqui é usar aquele cronograma fixo, sabe? Segunda-feira é constitucional, terça é português, quarta é administrativo. Essa estrutura é uma armadilha, porque ela é frágil demais. Basta um imprevisto na segunda e pronto, todo o planejamento da semana desmorona, criando um efeito dominó de atrasos e, claro, muita frustração. A alternativa inteligente a isso, defendida por especialistas como Alexandre Meirelles, é o ciclo de estudos. Em vez de aprender as matérias aos dias da semana, o ciclo se baseia em horas líquidas de estudo. Aconteceu um imprevisto e não deu para estudar, sem problemas. No dia seguinte, você simplesmente retoma o ciclo exatamente de onde parou. É um sistema infinitamente mais dinâmico, mais resiliente e que se adapta à vida real. E com isso, a gente chega na etapa final, a transição de método e, principalmente, a transição de mentalidade que realmente separa o concurseiro amador daquele que alcança a alta performance. É a hora de juntar todas as peças que a gente viu até aqui. A mensagem final, o grande resumo de tudo isso, é a seguinte: pare de enxergar o estudo como um ato de acumular informação. Estudar é construir. É como levantar uma parede, tijolo por tijolo. Cada bateria de questões que você faz é um teste para ver se essa parede está firme. E a revisão constante é o cimento que garante que ela não vai desmoronar lá na frente. E para fechar, fica aqui essa reflexão. O seu estudo hoje está construindo conhecimento de verdade ou está só acumulando informação? A resposta honesta para essa pergunta é o que vai definir a sua aprovação. Se essa análise te ajudou a enxergar as coisas de uma forma diferente, a virar uma chave aí na sua cabeça, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos. Até mais!